Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bíblia, papel e caneta. Hoje temos alimento novo do céu, hein? Mas não antes de agradecer a Deus. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Senhor, para a tua glória, nos reunimos como igreja, nos reunimos como quem foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Que a tua palavra corra, que a tua palavra seja revelada e o mais importante, que ela não volte para o Senhor vazia. Que a revelação da tua palavra seja dada a todos quantos vão me ouvir e me assistir nesse momento. A minha oração é a mesma de Paulo, que orou pelos Efésios, para que o Senhor desse a eles espírito de sabedoria e de revelação. Recebam espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você está no MGA, no Ministério Graça e Apostolado. Estamos aqui para ensinar a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Posso ouvir um amém? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pode se assentar quem está aqui ao vivo. Graça e paz a você no YouTube. Estamos ao vivo para toda a terra pelo YouTube. Graça e paz aos que estão no Facebook. Já vai compartilhando aí, hein? Compartilha no Facebook, compartilha no YouTube. Vocês aí nos grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos de amigos, de bairros, da família, de crente. Vai compartilhando, porque hoje o ensino será mais uma vez tremendo, maravilhoso. Temos mais uma vez aqui respostas em graça para perguntas da lei. Bíblia, papel e... Cadê a minha caneta? Ficou aqui, deixa eu pegar. Ah, tá aqui, ela aqui, ó. Bíblia, pronto. Papel e caneta. O presidente usava uma dessa aqui, né? Bic, né? Parece que é coisa de rei usar caneta azul, né? Caneta azul. Respostas em graça para perguntas da lei. Bíblia, papel e caneta. Mais uma pergunta que será respondida hoje, né? Só é filho de Deus quem aceita Jesus? É o que as igrejas evangélicas dizem. Os batistas dizem isso, né? Firmado em João capítulo 1. Abram suas Bíblias em João capítulo 1 e vamos começar a ministração desta noite. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1. Respostas em graça para perguntas da lei. E a pergunta desta noite é essa: só é filho de Deus quem aceita Jesus? O sistema religioso diz, né? Que só é filho de Deus quem aceita Jesus. Quem aqui já ouviu? Vocês já ouviram assim falar? Não é o que falam por aí? Na Batista fala muito, né? Na Assembleia. Só é filho de Deus quem aceita Jesus. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus. É o que eles dizem. Não é o que a palavra de Deus diz. É o que eles dizem. O sistema religioso tem frases, tem jargões preparados já, né? Moldados. Então a pessoa chega em tais lugares e ouve tais jargões. E não é a palavra que ouvem, ouve as frases já moldadas pela denominação. Então, geralmente, o que fica na mente dos filhos de Deus são as frases. Porque eles não usam a palavra, usam frases. Frases, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu essa frase aí? E essa frase não está na Bíblia. Então, as denominações evangélicas, em geral, usam frases, chavões, jargões
que não é bíblico. Igual dizer que temos livre-arbítrio, sendo que nem a palavra livre-arbítrio existe na Bíblia. É igual dizer, a Trindade, mas nem a palavra Trindade está escrito na Bíblia. Mas vocês creem em predestinação? Nós cremos no que está escrito. E está escrito, Romanos 8, 29 e 30, que fomos predestinados. É o que está escrito. Está escrito em Efésios 1:5 que em amor Deus nos predestinou. Está escrito em Efésios 1:11 que fomos predestinados segundo o propósito de Deus. Então eu te dei 3 textos da palavra. Não está escrito que o homem tem livre-arbítrio, que é o homem que decide entre Deus ou não Deus. Isso não está escrito. Está escrito que Deus nos predestinou. Te mostrei na Bíblia. Então o sistema evangélico tradicional usa frases, usa jargões e usa chavões. Na verdade, aqui no Ministério do Apostolado, nós cremos no que está escrito. Então, para mais uma pergunta da lei, darei mais uma respostas em graça. João capítulo 1, versículo 12, é o texto que o sistema se baseia para dizer que só é filho de Deus quem aceita Jesus. Quem passou pela Batista, quem passou pela Metodista, Quadrangular, e quem passou nas igrejas evangélicas em geral, deve ter lido, né, João 1,12. O Batista gosta muito de João 1,12. Eles se fundamentam em João 1,12, que diz assim, mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, aí eles gostam aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Batista gosta muito de João 1,12. João 1,12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eles falam, está vendo? Então, quem crê se torna filho de Deus. Interessante que eles gostam tanto de João 1,12. Podia gostar também de João 1,13, né? Que é só um versículo após o 12. Que diz assim, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne. O 13 eles não lê, só lê o 12. A pergunta é essa: só é filho de Deus quem aceita Jesus? Então as igrejas evangélicas se fundamentam em João 1,12. Mas aqui em João 1,12 tem um hífen, que seria uma repartição da frase. Ou seja, a frase não terminou. Tanto não terminou que no verso 13 começa em minúsculo. E não se pode começar uma frase em minúsculo. A frase começa em maiúsculo. Olha o verso 12, a frase começando em maiúsculo. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como a frase não terminou, continua no verso 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ficou claro agora? O que isso quer dizer? João 1,12 e 13. Não se pode ler só João 1,12. Como também não pode ler Romanos 3,23. Toda vez que for ler Romanos 3,23, tem que ler o 24 também. Por quê? Porque o texto não termina no verso 23. Ele continua no verso 24, que dá o sentido correto. Se você ler somente Romanos 3,23, vai dar um outro sentido. Se você ler somente João 1,12, vai dar um outro sentido. Mas lendo João 1,12 e 13, deixa claramente que filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, e o mais importante, nem da vontade do homem. Então deixa claro que os filhos de Deus não nasceram, verso 13, nem da vontade da carne,
e nem da vontade do homem. Eu quero, a partir de hoje, ser filho de Deus. A minha vontade é que eu seja um filho. Não, não é da vontade do homem. Ou não é o que está escrito no verso 13? João 1,13. Filhos, não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, segundo a vontade de Deus, que é Pai, eu sou filho. Não porque eu fiz alguma coisa para me tornar ou para ser filho, mas porque Ele me fez filho. E é o que nós vamos ver na Bíblia. Então a pergunta é essa: só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não. Toda a palavra de Deus, ela é comparada de um modo paralelo. Ou seja, com analogias, com comparações. E eu vou te fazer uma breve e racional comparação. E eu penso que você, sendo um pouquinho inteligente e normal, vai entender a comparação humana que faz uma alusão às coisas de Deus. Por exemplo, se nós estamos vivos, se nós existimos, nós nascemos de uma mulher, que é a nossa mãe, certo? Quando nós nascemos, alguém perguntou para mim, para você, para nós, se você queria ser filho da sua mãe? Alguém perguntou se você queria ser filho do seu pai? Não. Você já nasceu como filho. O que você fez para ser filho? Nada. Você só nasceu. Que é natural nascer. Ou seja, o filho, ele não tem mérito nenhum. Porque ele não se fez filho. Ele já nasce filho. João 1,13. Da vontade de Deus, não da vontade do homem. Ele já nasce filho da vontade de Deus. Quem está entendendo? Agora, esse ensino combate mentiras e heresias. Há denominações que dizem que há filhos e criaturas. Há filhos de Deus e criaturas de Deus. É verdade mesmo. Há filhos de Deus e há criaturas de Deus. Isso é verdade. Só que João 4, verso 24. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, os filhos de Deus são o quê? Espírito também. Não pode ser carne. Como é que Deus é Espírito e o Filho de Deus é carne? Vamos ver isso na Bíblia. Abre aí, por favor. Hebreus capítulo 2. Olha lá. Ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14, que tem muitas revelações no verso 14. Hebreus 2,14. A primeira revelação. E visto que os filhos participam da carne e do sangue. Visto que os filhos, Hebreus 2,14, visto que os filhos, ora, todo filho tem um pai, claro, não existe filho que não tem pai. Então, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Quais filhos? Visto que os filhos, quais filhos? Só pode se referir aos filhos de Deus. E vamos deixar claro isso. Hebreus capítulo 12. Olha aqui, ó. Hebreus 12, verso 9. Aqui deixa claro. Quem são os filhos ou quais são os filhos. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne. Aqui Paulo vai separar ou vai mostrar dois tipos de paternidade. Logo, dois tipos de filiação. A paternidade humana, terrena e carnal, e a paternidade celestial, espiritual. Paulo separou aqui os dois tipos de paternidade em Hebreus 12, 9. Olha, além disto, tivemos nossos pais segundo a carne. Alô, você não teve o seu pai segundo a carne?
eu não sei se tem ainda, o meu pai segundo a carne se chamava Genésio Gomes. Por isso que eu, filho segundo a carne, me chamo Marcos Gomes. Porque o meu pai segundo a carne, Genésio Gomes. Tá claro? Hebreus 12, 9. Tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Então Paulo falou dos pais segundo a carne. Se existe pai segundo a carne, então tem filho segundo a carne. A segunda parte de Hebreus 12, 9. Não nos sujeitaremos muito mais, agora ele vai falar de outra paternidade, ao Pai dos Espíritos. Então, o que Paulo está falando? Existe o pai da carne, o meu pai da carne, Genésio Gomes. O filho da carne, Marcos Gomes. E existe o pai do Espírito, que é Deus. E o nome desse Deus é Jesus, como o nome do meu pai é Genésio. Então, o meu pai segundo a carne, Genésio Gomes. O meu pai segundo o Espírito é Deus. Seu nome é Jesus Cristo. Então, Hebreus 12, 9. Tivemos nossos pais segundo a carne e nos corrigiam. Verso 9. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então, sublinha em Hebreus 12, 9, Pai dos Espíritos. Pode perceber em Hebreus 12, 9 que a palavra Pai está em maiúsculo, porque se refere a Deus. E ainda em Hebreus 12, 9, além disso, tivemos nossos pais. Percebe que pai está em minúsculo, porque diz respeito ao pai da carne. E quando se refere a Deus, ao pai do Espírito. Está claro ou não está claro? Por que eu estou lendo Hebreus 12, 9? Por causa de Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14 diz o que? Eu estava lendo. Portanto, visto que os filhos de quem? Filhos de Deus, que é o pai dos Espíritos. Está claro ou não está claro? Simultaneamente, Hebreus 12, 9, Hebreus 2, 14. Hebreus 12, 9, Hebreus 2, 14. Você tem que ter esse raciocínio espiritual. Hebreus 12, 9, Pai dos Espíritos. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos de quem? Do Pai dos Espíritos, que é Deus. Está claro ou não está claro? Então, se Deus é o Pai dos Espíritos, logo os filhos são o que de Deus? Hebreus 2,14, são o quê? Filhos. Se os filhos são filhos de Deus, ou se os espíritos são filhos de Deus, então já respondeu a pergunta da lei. Qual é a pergunta da lei? Só é filho de Deus quem aceita Jesus? Que analogia que eu estou fazendo? Quando você nasceu, você já nasceu filho. E isso segundo a carne. Olha, quando você foi criado no Espírito, você já foi criado também como filho, e isso segundo o Espírito. Então, pergunta, só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não, porque você já nasceu filho, tanto na carne como no Espírito. Está claro ou não está claro? Amém, abençoados? Então já está respondendo. Os evangélicos dizem que só é filho de Deus quem aceita Jesus. Veja que eu estou lendo o texto que não fala de aceitar Jesus. Fala que Deus é Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. E nós temos um Espírito dentro de nós, que é filho de quem? De Deus. Já é. Não fez nada para ser. Como você não fez nada para ser filho do seu pai com a sua mãe. Dá um sinal quem está entendendo. O que você fez para ser filho do seu pai e da sua mãe? O que você fez? Você não fez nada. E o que você fez para ser filho de Deus? Também nada. Assim como você já nasceu filho do seu pai e filho da sua mãe, assim também você já foi criado filho de Deus. Por isso Hebreus 2,14. Visto que os filhos de quem? De Deus participam da carne e do sangue. Por que os filhos de Deus participam de carne e sangue? Porque o pai é espírito e os filhos são o quê? Espíritos. Então, como espíritos, participam do quê? De carne e de sangue. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? O que eu estou te mostrando aqui não é uma coisa do outro mundo. Eu estou te mostrando a palavra de Deus, a Bíblia. Qualquer pessoa normal que estiver prestando atenção vai entender. É só prestar atenção.
A pergunta, só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não. O sistema diz o quê? Que há filhos e há criaturas. É verdade. Contanto que entenda que todos os seres humanos são o quê? Filhos de Deus. Pastor, mas não tem filho. Aí é outro assunto. Se tem filho da perdição, é outro assunto. E mesmo assim é filho. Está claro ou não está claro? Eu não vim aqui falar de filho da perdição e de filho da salvação. Eu vim falar sobre filho de Deus. E por que filho de Deus? Por causa de Hebreus 12:9. Ele é o pai dos espíritos. Logo, os espíritos são o que de Deus? Filhos, porque ele é pai. Está claro ou não está claro? Corre para Efésios 4. Olha lá, ó. Efésios 4, verso 6. Efésios 4, 6. Efésios 4, versículo 6. Olha lá, ó. Um só Deus e Pai de alguns? Pai de muitos? Existem denominações que diz que você não é filho de Deus. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Porque todos são filhos de Deus. Todos sem distinção. Agora, há filhos da salvação e há filhos da perdição. Mas a criatura... Não, a criatura é o cavalo, a galinha, a vaca. Tá claro? Então, Efésios 4, 6, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, não é sobre alguns, não é sobre muitos. Um só Deus, Efésios 4, 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso quer dizer o quê? Que ele é soberano. Olha lá em Colossenses, para frente de Efésios. Corre para Colossenses 1. Colossenses 1, já achei. Verso 16. Colossenses 1, 16. Pois nele, Colossenses 1, 16, nele foram criadas todas as coisas. Tem gente que fala que o diabo criou isso, criou aquilo. O diabo nunca criou nada. Vamos deixar isso claro? O diabo, isso é do diabo. Aquilo é do diabo. Isso aí, o diabo nunca criou nada. A única vez na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que atribui algo ao diabo é em João 8. Onde Jesus diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Só. Se criou a mentira. Mais nada. Ele é mentiroso, pai da mentira. É a única vez que atribui algo ao diabo. Então é errado dizer isso é do diabo, aquilo é do diabo. Nada é do diabo. Tudo é de Deus. É o que você vai ler aqui, ó. Tudo foi feito por Deus. Tudo foi criado por Deus. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Está claro? Nele foram criadas todas as coisas que há na terra. Como é que vai falar que é do diabo? Se nele foram criadas todas as coisas que há na terra. O que tem na terra que é do diabo, hein? Se a palavra está dizendo que nele foram criadas todas as coisas que há na terra. Como é que alguém vai lá e fala isso é do diabo? Tem nada do diabo. Em Deus, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há, verbo haver, existir, que existe na terra. Aí Paulo deixou mais claro, Colossenses 1,16, coisas visíveis, coisa que você consegue ver, e coisas que você não vê, coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados da esquerda e da direita. Não é meu assunto hoje. Tem dois tipos de principado. Tem principado do bem e principado do mal. Principado do bem, Efésios 3. Principado do mal, Efésios capítulo 6. Não é meu assunto hoje. Tem tudo isso já no nosso site, no nosso canal no YouTube. Há dois tipos de principado. Principados do bem, que foram criados por Deus. E principados do mal, que também foram criados por Deus. Então, Colossenses 1,16 fala do principados
Um tipo de principado. Agora, Colossenses 2,15 já fala de outro tipo de principado. Olha aqui, ó, Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados. Não é meu assunto, vou parar por aqui. Só para te mostrar que tem dois tipos de principado. Está claro ou não está claro? E se correr em menos de um minuto em Efésios 3, eu te dou essa dica também. Ó. Efésios 3,10. Efésios 3,10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo deixou claro que há dois tipos, abre um parênteses, e os evangélicos não sabem disso, fecha parênteses. A teologia parece que não sabe disso, porque não prega, não ensina, não explica. Então, só o apostolado deixa claro. Então, por isso que o batista não sabe, porque ele não está debaixo do apostolado. Por isso que o pentecostal não sabe, porque ele não está debaixo do apostolado. Quem está entendendo? Então, fora do apostolado, não tem como ter o pleno entendimento. Tá claro? Como é que vai ter o pleno entendimento se não está no apostolado? Como é que um médico vai ser um perito médico, um irrepreensível médico, se ele não fez uma faculdade de medicina, ele não se formou em PhD, não se especializou? Então, ele pode até ser um médico, mas não vai ser um exímio médico. Eu estou falando de um exímio conhecimento, que traz um exímio entendimento. Por que os evangélicos cresceram com uma perna manca? Os evangélicos são mancos. Eles não têm um pleno conhecimento. Por consequência, não têm um pleno entendimento. Então, isso é de Deus, isso é do diabo. Cuidado que isso é do diabo. Então, eles cresceram manco. Eles não têm o pleno conhecimento. Não têm o pleno entendimento. Por quê? Porque atribui XYZ a Deus e XYZ ao diabo. Isso não pode. Se Deus é soberano, se Ele é o criador de tudo e de todos, como é que você pode falar que isso é do diabo? Está claro ou não está claro? Como é que você pode falar que isso aqui é de ABC se só existe um pai, um criador? Quem é que está mandando você atribuir a outrem coisas que pertencem a Deus? Que é o Colossenses 1,16 que eu estou lendo. Olha lá, ó. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, todas as coisas que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Paulo foi claro, tudo foi criado. Só existe um Criador. Efésios 4:6, há um só Deus. Não atribua nada ao diabo. Isso é dar glória para quem não tem glória. Isso é dar honra a quem não tem honra. Isso é do diabo. Isso não é nada. Quer que eu leia de novo Colossenses 1,16? Pois nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Está claro ou não está claro o apostolado, hein? De Paulo. Agora, igrejas que não estão no apostolado nem sabem o que é e nem conhecem. Aí fica atribuindo a outrem. Está me entendendo? Isso é de Deus, isso é do diabo. Isso é de Deus, isso é do diabo. Isso é de Deus. Isso. Paulo falou isso, que tem alguma coisa do diabo? Claro que não. O que Paulo disse em Colossenses 1,16, na última linha? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Logo, há coisas. É bom você escrever isso, hein? Logo, já que tudo, Colossenses 1,16. Já que tudo foi criado por Ele e para Ele, logo tem coisas que foram predestinadas por Ele e há coisas que são permitidas por Ele. Isso inclui a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Coisas que Ele predestinou e coisas que Ele permite que exista, que haja. E coisas que Ele predestinou para que houvesse. Está percebendo a soberania dos dois lados? Tanto na predestinação como na permissão.
Então, fica claro que Deus é Senhor absoluto, está no controle absoluto. Não se pode atribuir nada a ninguém, não é só o diabo, não. Diz que Iemanjá é a rainha do mar. Onde é que está escrito isso aí? Onde é que está escrito, hein? De Gênesis Apocalipse, que o mar tem uma rainha e que essa rainha tem um nome que é Iemanjá. Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja porção seca, e haja águas sobre a face, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem criou tudo foi Deus. Quem é que está tirando de Deus e dando para outro, hein? Quem é que está fazendo isso? O espírito do engano, o espírito do erro. E Deus permite. E você não pode esquecer de Isaías 42, verso 6. Isaías 42, 6 e 8, Deus disse, eu sou o Senhor. O verso 6 diz respeito que ele levantaria Paulo como luz dos gentios. E o verso 8, o profeta disse, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Deus disse, a minha glória não darei a ninguém. Mas o que o homem fez? Isso é de Deus, isso é de Iemanjá, o Brasil é da Aparecida, a Brasília de não sei quem, o Goiás, a Bahia, tudo isso aí é mentira. Está escrito que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Está escrito, tudo é do Senhor, tudo é de Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém! Essa é a graça, esse é o apostolado, essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus. Verdade que os homens mudaram e estão mudando, mas quando chega aqui no MGA, aqui nós não engolimos, porque se estiver escrito, eu creio. Está claro ou não está claro? Então o assunto aqui hoje, só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não. Porque eu estou te mostrando e provando por A mais B que o filho não se faz filho. Ele não se torna filho. Ele foi feito filho. João 1,13. Segundo a vontade de Deus. Amém? Está claro ou não está claro? Então João 1,13. João 1,13 deixa claro que os filhos de Deus não fizeram alguma coisa para se tornar filho de Deus. João 1,13 deixa claro, são filhos, é só ler João 1,13. Filhos não da vontade da carne, filhos não da vontade do homem, filhos da vontade de Deus. Hebreus 12:9, que é pai dos espíritos. E esses espíritos, Hebreus 2,14, se revestem de carne e sangue. Está claro ou não está claro para mudar de assunto? Glória a Deus pela sua vida. Antes de Salmos, no meio da Bíblia é Salmos, do lado esquerdo, Jó, abra aí capítulo 38. Jó 38. Olha, dizer que alguém se torna ou se tornou filho de Deus, além de ser uma mentira, é uma grande heresia espiritual. Porque ninguém se torna filho de Deus. Porque é bonzinho, porque deu esmola, porque aceitou Jesus, porque se batizou nas águas. Tudo isso é mentira. De novo, eu te faço uma analogia, uma comparação. O que você fez para ser filho do seu pai e de sua mãe? Você não fez nada. Você já não nasceu filho do seu pai e de sua mãe? Consegue perceber que são coisas irreversíveis? Já é assim. Você já nasce filho do seu pai e de sua mãe. Assim também. Você foi feito filho de Deus. Mas o que eu fiz para você? Você não fez nada. Deus te criou, te fez filho. E glória a Deus que você é um filho da salvação. Ou como diz a Bíblia também em outros lugares, vaso de honra, né? Olha aí, Jó capítulo 38. Agora, é verdade que também existem criaturas. Então Deus tem filhos? Tem. Mas também tem criaturas. O que não pode dizer é que o homem hoje, na nova aliança, é criatura de Deus. Aí já é mentira. Criatura é o cavalo. Criatura é a vaca. Criatura é a galinha.
são criaturas de Deus. O pássaro, criatura de Deus. E nós? Mas não está escrito que nós somos novas. Ah, se você falar que nós somos novas criaturas, aí sim. Em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós somos uma nova criação de Deus. Aí tudo bem. Agora você falar, esse é filho de Deus, aquele é só uma criatura de Deus. Não, aí já é mentira. Aí é mentira porque eu vou te mostrar na Bíblia. O ser humano hoje, ovelha, é uma nova criação de Deus. É uma nova criatura de Deus, chamado de filho. Agora, você não pode falar, aquele homem, ele é só uma criatura porque ele não aceitou Jesus, ele não é filho de Deus ainda. Isso é mentira. Ele já é filho de Deus sim. Ele pode não estar servindo a Deus, ele pode não estar seguindo a palavra de Deus, mas ele é filho de Deus sim. Agora, se ele é um filho para salvação é uma coisa, e se ele é um filho para perdição é outra coisa. Mas que ele é filho de Deus, ele é. O que você não pode falar é que ele é criatura. Porque criatura é o cavalo, criatura é a galinha, criatura é a vaca, criatura é o passarinho. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Olha Jó, capítulo 38. Então nós combatemos as mentiras, né? Quando se prega a verdade, e a verdade não sou eu, a verdade é o que está escrito. Quando se prega a verdade, a mentira tem que ser combatida, e ela tem que cair por terra para prevalecer a palavra de Deus. Jó 38, verso 1. Veja comigo, Jó 38, verso 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Deus falou para Jó assim, ô Jó, quem é este que anda dizendo que só é filho de Deus? Quem é esse? Não, peraí. Não, é Jó 38, 2. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Dizer que só é filho de Deus quem aceitou Jesus e quem se bateu nas águas, isso é escurecer o conselho de Deus. E Deus quer saber quem é que está fazendo isso. Jó 38, 2. Quem é este que escurece o meu conselho? Uma outra versão. Quem é este que atrapalha o meu conselho? Jó 38, 2. Quem é este? Deus está perguntando. Quem é este que escurece, que atrapalha o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque dizer que só é filho de Deus quem aceitou Jesus, isso é falar palavras sem conhecimento. Eu estou te mostrando Hebreus 12, 9, que Deus é o Pai dos Espíritos, e nós somos esses Espíritos, os seres humanos são esses Espíritos. Então falar essa frase, que não existe na Bíblia, não existe a frase, só é filho de Deus quem aceita Jesus. Essa frase não existe na Bíblia, isso aí é o ser humano que falou, na Bíblia não está. Como é que está na Bíblia? Está na Bíblia que Deus é o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, 9. Está na Bíblia, Hebreus 2,14, que nós somos filhos, que foram revestidos de carne e sangue. Está na Bíblia, Colossenses 1,16, que tudo foi criado por Deus. Foi feito por Ele, para Ele. Isso está na Bíblia. Agora também está na Bíblia. Jó 38, verso 2. Quem é este que atrapalha o meu conselho? Quem é este que escurece? Deus perguntando. Quem escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Verso 3, agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Deus disse, verso 4, onde estavas tu quando eu quem? Deus falando. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que você estava? Aí você vai falar o quê? Eu não tinha nascido ainda. Isso é falar palavras sem conhecimento, hein? Pastor, mas é verdade, quando Deus criou os céus e a terra, eu não tinha nascido ainda. Não, a sua carne não tinha nascido ainda. Mas se você é filho de Deus, e Deus é espírito, logo, os filhos de Deus são espíritos também. Se Deus sempre foi pai, ele sempre teve filhos. Então onde é que estava tu? Aqui vai responder onde é que estava. Aqui vai responder. Jó 38, verso 5. Quem lhe pôs as medidas da terra? Se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre a terra o cordel? Sobre o que estão fundadas as bases da terra? Ou quem assentou o fundamento da terra?
quando, Jó 38:7, Deus explicou para Jó, quando as estrelas da alva, que significa, ou que se refere aos anjos, e os anjos são espíritos, e os espíritos são o quê? Vamos ver, Jó 38:7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos quem? Filhos de quem? O que eles faziam? Rejubilavam de alegria. Pergunta: só é filho de Deus quem aceita Jesus? Eu estou mostrando filhos de Deus em Jó. Jesus nem sonhava em nascer. Só é filho de Deus quem aceita Jesus. Mentira! Porque Jó 38, verso 7, diz que já havia filhos de Deus. E Jó, Jesus não tinha nascido. Se Jesus não tinha nascido, ninguém tinha aceitado ele. E já existia filhos de Deus. Que não aceitaram Jesus, claro, porque ele não tinha nem nascido. Então, se antes de Jesus nascer, já existia filhos de Deus, você imagina hoje que já nasceu, morreu, ressuscitou? Quem está entendendo? Maldito sistema enganador e mentiroso, que fez lavagem cerebral na mente das ovelhas, mentindo, manipulando, enganando. Enganando. Os pastores falam nas igrejas, se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. Mentira! Mentira por quê? Porque Efésios 2:8 diz que você já é salvo pela graça de Deus. Então é mentira dizer que quem não aceitar Jesus não vai ser salvo. Isso é mentira. Por que é mentira? Porque 1 Coríntios 6, veja que eu respondo tudo com a Bíblia. Eu não respondo o que eu penso. Eu não respondo o que eu acho. Eu respondo com o que está escrito. É mentira por quê? Porque 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, verso 20, diz que você já foi comprado por bom preço. Então, Coríntios 6:20, você já foi comprado por bom preço. Logo, você é salvo pela graça. Então, dizer que não é salvo é uma mentira. Porque Coríntios 6:20 diz que já foi comprado. Dizer que não é salvo é mentira por quê? 2 Coríntios 5:18 diz que você foi reconciliado com Deus pelo que Jesus fez na cruz. Então como é que você pode falar para alguém que ele não é salvo? Só se ele for um filho da perdição. E você tem certeza convictamente que ele é um filho da perdição? Não está escrito na testa dele filho da perdição? Então você não pode falar que ele não é salvo. Porque se ele é ovelha, ele é salvo, Efésios 2:8, pela graça. Porque ele foi comprado, Coríntios 6:20, pelo sangue de Jesus. E reconciliado, segundo Coríntios 5:18, com Deus em Cristo. Então, pela graça ele é salvo. Está claro ou não está claro? Essa é a palavra de Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. Não é o que diz as igrejas por aí. Não é o que diz os evangélicos. Os evangélicos nem creem no evangelho. A maioria anda com a Bíblia debaixo do braço e quando você mostra o que está escrito, eles não crêem. Então por que está com a Bíblia debaixo do braço? Você vê os crentes aí, eles têm Bíblia, né? Vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, tal, e Bíblia de domingo de manhã, escola dominical, tal, e a Bíblia debaixo do braço e vai e volta. Aí você mostra Hebreus 2:14, eles falam que não é assim. Ué, então não crê nem no que está escrito. Para que está com a Bíblia debaixo do braço? Para que está lendo, estudando, se não crê quando você mostra o que está escrito? Está claro ou não está claro? Então a pergunta dessa noite é essa. Só é filho de... Eu estou lá em Jó 38. Só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não. Está claro ou não está claro? Ainda mais nessa nova aliança, onde as ovelhas já foram compradas por bom preço. 1 Coríntios 6, verso 20. Já foram compradas. Quem está entendendo? Pastor, então não precisa aceitar Jesus. Para ser salvo, não. Agora, é um sinal convicto de que é ovelha quem confessa Jesus como Senhor.
Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus. Aí é um sinal que o tal está dando de que ele é uma ovelha. É o primeiro sinal de que ele é ovelha. E se ele é ovelha, ele é salvo pela graça. Jesus já morreu por ele. Agora, o primeiro sinal é que ele é ovelha, quando ele confessa Jesus. Agora, precisa saber se ele foi escolhido por Deus. Está percebendo? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Uma coisa é ser ovelha salvo pela graça de Deus. Outra coisa é ser escolhido por Deus. Está percebendo? Que não é meu assunto hoje, já falei sobre isso esses dias. Bom, Jó 38, verso 7 para terminar. Vou mudar de assunto. Jó 38, 7, Deus falou: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Circule na sua Bíblia, a caneta aqui, ó. Jó 38, 7. Circule, diga, todos os filhos de Deus. Diga isso. O que você é de Deus? Filho. O que nós somos de Deus? Filhos. Então quer dizer que eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Eu já estava lá, ué. Como é que hoje você é filho de Deus e há 1000 anos atrás você não era? Só porque você não tinha nascido na carne? Mas o Filho de Deus não é a carne, João 1,13. O Filho de Deus é nascido da vontade de Deus, que é o Espírito. E o Espírito, Jó 38, 7, já estava com Deus na fundação do mundo. Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Um anjo, um filho, predestinado. Dá um sinal se está claro. Não quero me gloriar. Mas os evangélicos têm esse entendimento? Nenhum. Ou não tem Jó 38, verso 7 na Bíblia deles? Vai morrer sem conhecer, sem saber. Tais revelações nos são dadas através do apostolado. Aqui fala da nossa pré-existência. Romanos 8, 29. Os que dantes conheceu. Uma outra versão, aos que de antemão conheceu. Conheceu quando? Eu nasci em 67. Efésios 1:4. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Presta atenção. Eu nasci na carne em 1967. Que ano que você nasceu? Já viu aí? Eu na carne, digam todos, na carne. Eu nasci na carne em 1967. Mas Jó 38, verso 7, diz que eu já estava lá com Deus quando Ele criou os céus e a terra. Não diz isso. Claro que diz, olha lá. Todos os filhos de Deus. E eu sou o que de Deus? Eu sou filho. Está claro ou não está claro? Se eu sou filho, eu estava lá. E não só eu, vocês também. Porque está escrito todos os filhos de Deus. Ou só eu que entendo isso? Jó 38, 7. Está claro ou não está clara a revelação? Então, Jó 38, 7, Paulo está falando da pré-existência. Jó 38, 7 com Romanos 8, 29. Jó 38, 7 com Romanos 8, 29, mais Efésios 1, 4, que diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando é que Ele nos escolheu? Em Jó 38, 7. Quando nós estávamos lá com Ele. Está claro ou não está clara a revelação? O Espírito testifica. Efésios 1,4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se Ele me escolheu antes, quer dizer que eu já existia. Como que Ele escolheu alguém que não existe? Então eu já existia. E o que prova que eu já existia? Jó 38, 7. Todos os filhos de Deus estavam com Ele quando Ele lançava os fundamentos da terra. Está claro ou não está claro? Isso é revelação pura. Amém, abençoados? Glória a Deus, Abba Pai, aleluia, maranata. Fala o que você quiser falar, mas dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí, dá um Abba Pai aí. Vocês estão ouvindo excelências de revelações que no sistema não tem, né? Você acha que a Universal sabe disso? Estão só preocupados em vender campanhas e correntes?
Só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não. Jó 38:7 está mostrando aqui filhos de Deus, que é muito antes de Jesus nascer. E se Jesus não tinha nascido, eles já eram filhos de Deus. Se não tinha nascido, não tinha aceitado. E já eram. Então o que o Espírito Santo está nos mostrando hoje? Que os filhos não fizeram alguma coisa para serem ou se tornar filhos. Foram feitos filhos. Está claro ou não está claro? Diga Abba Pai. Gálatas capítulo 3. Vamos ver o que Paulo fala mais sobre isso. Não existe o pensar, e o pior se falar, mas o pensar que só é filho de Deus quem aceitar Jesus, isso é mentira. Isso é heresia. Isso não pode falar. Se alguém já falou isso, se alguém já pensou isso, falou e pensou errado. A graça e o apostolado corrigiu esse erro doutrinário, esse equívoco, esse absurdo. Então chega em alguém e fala assim: ô fulano, o que você fez para ser filho do seu pai e da sua mãe, hein? Eu quero ver o que ele vai falar. Ele vai falar: não, eu não fiz nada. Eu nasci, quando fui ver eu já era. Não é assim? Já nasce filho. Nasce filho ou se torna filho depois de 3 anos? Já não nasce filho? Isso segundo a carne. E no espírito, que foi criado por Deus, o Pai dos Espíritos. Está claro ou não está claro? Agora, os mentirosos da fé falam o quê? Não, esse aqui é filho, mas aquele lá não é filho não. Ele é o quê? Ele é criatura. Criatura é o cavalo. Criatura é a vaca. Criatura é o peixe, é a galinha, é o passarinho. O ser humano é filho de Deus. Está claro ou não está claro? Agora, há filho de Deus para salvação e há filho de Deus para perdição. Isso é outro assunto. A questão aqui é que são filhos de Deus. Olha aqui Gálatas 3:26. Acompanha comigo. Gálatas 3:26. Olha como que Paulo é claro, hein? E por consequência o Espírito Santo é claro. A palavra de Deus é clara. Gálatas 3:26. Claríssimo, hein? Tá com a caneta aí? Claríssimo, hein? Eu não posso mudar a Bíblia. O que tiver escrito eu vou crer. Gálatas 3:26. Alguns de vós sois filhos de Deus. O que está escrito aí? Alguns de vós? Não. Muitos de vós? Não. Bastante de vós? Não. Diversos de vós? O que está escrito em Gálatas 3:26? Todos. E agora, Batista, como é que faz? A condenação cristã do Brasil diz que há filhos e os outros são criaturas. E a maior heresia é dizer que só é filho quem está lá. Aí pisou no sangue de Jesus mesmo, hein? Nossa, dizer que só é salvo quem está lá? Nossa. Então não é Jesus que salva, é eles que salvam, é o templo que salva. Nossa, aí é o cúmulo da heresia. Dizer que só está salvo quem está lá. Nossa, dizer que só é filho quem está lá. Nossa, é heresia sobre heresia, hein? É mentira sobre mentira, hein? Bíblia, papel e caneta. Porque se estiver escrito, eu creio. Gálatas 3:26. Todos vós. Deus não errou. O apóstolo Paulo não errou, o Espírito Santo não errou. Está escrito: todos vós sois filhos de Deus. Não é alguns de vós, não é muitos de vós. Todos vós. Ou não está escrito ou não está escrito? Já cai por terra quem diz que um é filho e o outro não é. Já cai por terra quem diz que uns são filhos e o outro são criaturas. Já cai por terra a mentira. E prevalece a palavra de Deus. Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então aqui eu já descobri a respeito de quais filhos que está falando. Por quê? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então diz respeito às ovelhas. Porque Romanos 8:9, o que não tem o Espírito não é dele. Então não está falando do bode, está falando da ovelha. Está claro ou não está claro? Então todas as ovelhas são o quê? Filhos de Deus.
Mas os bodes não são? Aí é outro assunto. São filhos da perdição. Abre um parênteses. Mas também são filhos. Ponto. Porque Jeremias 18, Deus é comparado com um oleiro que fez um vaso para a honra, que Paulo chama de, ou Jesus chama de ovelha, e outro vaso para a desonra, que Jesus chama de bode e Paulo chama de vaso da ira. Mas a questão é, Jeremias 18, quantos eram o oleiro? Um. Está claro ou não está claro? Quantos que eram o oleiro, Jeremias 18? Um. O oleiro é um só. Jeremias 18, um só oleiro. Efésios 4:6, um só Deus. Quem pegou? Está claro ou não está claro? Você não está vendo que o ministério é profético e apostólico? O Paulo não podia falar que não é um só Deus, porque o Jeremias disse que o oleiro fez um vaso para a honra e um para a desonra. Então os vasos são dois, mas o oleiro é um só. Os filhos são dois, mas Deus é um só. Está claro ou não está claro? Dá um sinal aí, está claro, aplaudindo ao Senhor. Então Paulo disse um só Deus, diga um só Deus. E Jeremias disse o quê? Diga um só oleiro. Paulo disse que ele fez um vaso para a honra e um para a desonra. E Jeremias disse o quê? Ele também fez um para a honra e para a desonra. Ou seja, é a mesma linguagem. Olha quantos séculos passou, hein? De Jeremias para Paulo? Quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Quase 1000 anos de Jeremias para Paulo. Porque de Isaías até Jesus é 800 anos. Vamos colocar aí, vai 950 anos, vai. De Jeremias até Paulo. O mesmo modo de pensar. Você vê que o entendimento perdura séculos e gerações. É o que prova a existência de Deus. Você não está percebendo que Jeremias pensava igual a Moisés? Você não está percebendo que Paulo pensava igual a Davi? Você não está percebendo que Jesus pensava igual aos profetas? Você não está vendo que, independente de dias, meses, séculos, gerações, o entendimento é um só? Por isso Filipenses 2:2, completar o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque eles em toda a Bíblia, todos pensavam iguais. Não tinha testemunha de Jeová lá não, irmão. Não tinha ninguém lá que falava, Jesus não é Deus. Lá não tinha isso não. Em toda a Bíblia todos tinham o mesmo modo de pensar. Diga, Abba, Pai. Não, em toda a Bíblia tinha o mesmo modo de pensar. Entre os profetas, entre os apóstolos. O mesmo modo. Paulo pensava igual a Jeremias. Tanto é que ele citou Jeremias. Em Hebreus 10 ele citou Jeremias. E em Romanos 9 ele citou Oséias. E quantas vezes Paulo citou Salmo? Jesus citou Salmos e Provérbios. E tantas palavras de Deus. Então Gálatas 3:26. Acompanha. Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por quê, hein? Pois todos vós o quê? Verso 26, que são filhos de Deus. 27, fostes batizados em Cristo. Para aí. Então eu sou filho de Deus porque eu fui batizado em Cristo. Está claro ou não está claro? E batizado em Cristo quando? Há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz. Então, eu não sou filho de Deus porque eu fiz alguma coisa? Porque eu nasci em 67 e ele morreu faz 2000 anos? Então eu já nasci filho de Deus. Está claro ou não está claro? Como é que aparece alguém e vem falar que só é filho de Deus quem aceita Jesus? Isso aí é religião criada pelos homens para amarrar a pessoa dentro da igreja, dentro do sistema deles. Quem está percebendo? Isso é condenação. Isso é falso evangelho, isso é mentira. A verdade é essa. Ô, irmão, vocês lá no tempo da lei, você não lia Gálatas 3:26, não, irmão? Você não tinha uma Bíblia já, não? Para isso aqui? Estava cego mesmo, hein? Estava cego mesmo, hein? Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo Jesus, olha a cobertura, vos revestiste de Cristo. Aí você vai em alguns lugares aí, o bispo fala que o diabo está na sua vida, tem um mal na sua vida. Mentira! Gálatas 3:27, eu estou revestido de Cristo. Como é que você está? Como é que você está?
Então, o erro não é só de quem fala, é mais de quem aceita a fala. Meu pai falava, o errado não é quem pede, o errado é quem dá. O errado não é quem pede, o errado é quem dá. O errado não é quem fala, o errado é quem aceita a mentira falada. É porque eu fui lá e falaram que o diabo está na minha vida, falaram que tem um encosto na minha vida, falaram que tem um mal na minha vida. Então, o MGA te mostra na Bíblia que você está revestido de Cristo. Gálatas 3:27, se é que você crê na palavra de Deus, na Bíblia. Fala que é mentira. Fala que é mentira minha. Eu estou mostrando o que está escrito aqui, ó. Eu provo que é mentira deles. Falar que o diabo está na sua vida. Agora, prova que eu estou mentindo se eu estou usando o que está escrito aqui, ó. Gálatas 3:27, ó. Todos vós que fostes, você já foi, hein? Verbo no passado. Fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Como é que o diabo está na sua vida se você está revestido de Cristo, minha irmã, meu irmão? Como é que o encosto está na sua vida se você está revestido de Cristo? Está claro ou não está claro? Mas a questão é que as pessoas deixam de crer na palavra de Deus para crer na palavra do bicho Macedo. Aí eu lembro do meu pai, né? O errado não é quem pede. O errado é quem dá. Ou seja, o errado não é quem está falando a mentira. É claro que ele está errado, né? Estou querendo dizer que mais errado está quem aceita, quem acata a mentira falada. Que o diabo está na sua vida, que o mal está na sua vida, que o encosto, que não sei quem, tudo isso é mentira. Você não lê a Bíblia e às vezes nem quer me ouvir te ensinar a Bíblia, então vai continuar na mentira. Aí também eu não tenho culpa, né? Por isso que Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estou falando há 30 anos, hein? Faz 30 anos que eu estou falando. Se em 30 anos você não está entendendo nada, fica claro que você é um filho da perdição. Um bode para a perdição. Que é impossível um filho de Deus, uma ovelha, há 30 anos está ouvindo o que está escrito e não está entendendo e continuar na mentira. É impossível. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dessas mentiras. De dizer que o diabo está na sua vida, de dizer que você não é salvo, de dizer que você ainda não é filho de Deus. Tudo isso aí é mentira. Quando você conhece a verdade, e a verdade é a graça e o apostolado, essa verdade te liberta desses mentirosos, desses lobos disfarçados em ovelha. Amém? Amém. Quem quer aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Gálatas 3:26, de uma pancada só. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestidos de Cristo. Deste modo, desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois, de novo, todos vós sois um em Cristo Jesus. Você não está percebendo que nessa nova aliança a nossa cobertura é Cristo? Nossa cobertura é o quê? Nossa cobertura é o quê? Nossa cobertura é o quê? Nossa cobertura é Cristo. Assuma a sua posição. Não aceita ninguém falar que o diabo está na sua vida. Não aceita ninguém falar que tem um mal na sua vida. Não aceita ninguém falar que tem um encosto na sua vida. Não aceita ninguém falar que tem Exu, que tem entidade, que tem o capeta, sei lá quem. Não aceita ninguém falar nada fora do que está escrito a seu respeito. Não aceita, não ouça. Posso ouvir um amém? Amém. Senão a sua vida não vai mesmo. Só ouvindo mentira. Ouvindo mentira há tantos anos. Olha, domingo você não pode perder a ministração, hein? Eu quero fazer uma chamada aqui. Domingo você não pode perder por nada a ministração. Hoje é quarta-feira. Amanhã quinta, sexta, sábado, domingo. Você não pode perder por nada. Sai do churrasco mais cedo, volta da praia mais cedo. Domingo você não pode perder a ministração por nada. Deus vai falar aqui de um... Olha,
vai parecer que ele está aqui, que ele saiu do céu e veio aqui. Domingo, hein? O recado está dado. E para terminar aqui, Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, porque o verso 28 diz o quê? Todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora pergunta uma coisa, se a pessoa já está em Cristo, como é que ele não é filho de Deus ainda? A pergunta é essa, só é filho de Deus quem aceita Jesus? Isso é pergunta de evangélico ignorante que não conhece a palavra de Deus. Isso é pergunta de teólogo que não conhece a palavra de Deus, que não tem o mínimo entendimento. Filho de Deus. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Se Ele é Pai de todos, eu estou no meio desse todos. Se Ele é Pai de todos, eu sou o que dele? Se Ele é Pai de todos, o que eu sou dele? Se Ele é Pai de todos. Aí o homem aparece e fala assim, não, você não é ainda não. Ah, então Deus está mentindo? Então Deus está mentindo. A sua denominação que está certa então. Então Deus está mentindo. Hebreus 12:9 diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Jó 38, verso 7 diz que todos os filhos de Deus estavam com Ele na fundação do mundo. Eu não tinha nem nascido. Está dizendo que eu já estava lá. Eu creio, está escrito? Como que eu não vou crer? Está escrito, eu vou crer. Aí o homem aparece para desmentir Deus. Desmentir Deus, porque se você falar que só é filho de Deus quem aceita Jesus, você está desmentindo Deus, porque Deus está dizendo que você já era filho de Deus quando Ele criou os céus e a terra, você estava lá com Ele. Todos os filhos de Deus estavam lá. Aí o homem aparece e fala que você não é, então está chamando Deus de mentiroso. É ou não é verdade? Se a Bíblia está dizendo, em Gálatas 3:26, que todos são filhos de Deus, como é que o cara vai falar que só é filho de Deus quem aceitar Jesus? Se eu já li João 1:13, filhos segundo a vontade de Deus, criados por Deus. Vamos continuar aqui, para terminar. Gálatas 3:29. E se sois filhos, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Para aí. Como é que eu sou descendente de Abraão se eu nasci em 1967? Eu nem sei quem é Abraão, nem vi, nem imagino como que ele era. Como é que eu sou descendente dele? Se Abraão era hebreu e eu sou gentil, como é que eu sou descendente de Abraão? Só pode ser no... Claro, só pode ser no Espírito. Como é que um filho de baiano vai ser descendente de Abraão que era hebreu? Pernambucano, paranaense, o pé vermelho. Não é do pé vermelho, do Paraná? Terra vermelha. Como é que um filho de baiano é descendente de Abraão? Se Abraão era hebreu e eu sou filho de baiano gentil no Brasil, como é que eu sou? Olha lá, Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, quer dizer, se você foi comprado, se você é filho, então você é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Por isso que Abraão é chamado pai na fé. Porque se ele é o pai, eu sou filho. Então, se a promessa foi para ele, e ele é o pai, então eu sou herdeiro. Gálatas 3:29, herdeiro. Está claro ou não está claro? Fácil, né? Vamos ler mais um texto aqui. Gálatas capítulo 4. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é legal. Gálatas 4. Gálatas 4, verso 4. Coloca o dedo no verso 4. Gálatas 4, 4. Paulo diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Cristo, filho em maiúsculo é Cristo. Está claro ou não está claro? Ou Deus se revestiu em carne, que é a mesma coisa. Gálatas 4, 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, ele se incluiu, não é a fim de receberem, a fim de recebermos a adoção do quê? De filhos. Está claro ou não está claro? A pergunta, só é filho de Deus quem aceita Jesus? Claro que não. Ainda mais se foi adotado em Cristo. Cristo é o pai, é o cabeça, é o responsável. Está claro ou não está claro? Então o que tem que ficar claro na mente de todos é o seguinte, não houve e não há e nunca haverá alguma coisa que possa fazer para se tornar
filho de Deus. Não há o que fazer. Você já nasceu filho de Deus. O que eu falei? Assim como você já nasceu filho do seu pai e da sua mãe. É ou não é verdade? Você tem como mudar o seu DNA, a sua paternidade? Você tem como mudar e falar simplesmente com soberba e altivez: eu não quero mais ser filho do meu pai e da minha mãe. Você pode sair de casa como filho pródigo, você pode se lascar na vida, você pode ficar de mal sem conversar com seu pai e com sua mãe, mas não tem como tirar a paternidade do seu pai de você. O que eu estou querendo dizer? Que é impossível você deixar de ser filho de Deus. Logo, se é impossível deixar de ser filho de Deus, é impossível de deixar de ser salvo. Por isso que salvação não se perde. Porque para você perder a salvação, você teria que deixar de ser filho de Deus. E você tem como deixar de ser filho do seu pai? Ah, não quero mais ser filho do meu pai. Não vou mais no dia dos pais, não dou mais presente, não converso com ele. Isso aí não tem nada a ver, irmão. Você pode não conversar, você pode estar de mal, você pode... Não tem nada a ver. Você é filho, sempre filho. Isso não muda. Se na carne não muda... Hebreus 12:9, pai dos espíritos. Você acha que no espírito vai mudar? Se na carne não muda, como é que vai mudar no espírito? Então diga comigo, eu sou o filho de Deus. Diga, porque eu sempre fui filho de Deus. E eu sempre serei filho de Deus. Percebeu os 3 verbos? Eu sou, eu fui, serei. Pegou? Claro, porque é imutável. Por isso que Deus é eterno. Por que ele é eterno? Porque ele nunca vai deixar de ser Deus. E já que ele é eterno, João 10:28, ele nos deu a vida eterna. Por quê? Por que vida eterna? Porque você sempre será filho. Você nunca vai deixar de ser filho. Por toda a eternidade. Está claro ou não está claro? Só jumento que não conhece a Bíblia e não entende para pensar que se perde a salvação. O filho pródigo, quando ele saiu da casa dele, ele não sofreu as pitangas, mas ele não continuou sendo filho? Mesma coisa, irmão. Isso é uma alusão ao filho desobediente ao pai. Ele pode sofrer, ele pode ir preso, ele pode ir para a penitenciária, pode ser prisão perpétua, ele pode chegar a morrer, mas ele sempre vai ser filho. Nada! O que eu falei? Nada há que possa fazer para você deixar de ser filho de Deus. Porque você foi criado por Deus. Está claro ou não está claro? Então diga, eu sou o filho de Deus. Porque eu sempre fui filho de Deus. Diga, eu sempre serei filho de Deus. Tem como mudar isso aí? E onde é que entra a pergunta, só é filho de Deus quem aceita Jesus? Eles pensam que Deus tem um livro lá no céu, igual um cartório, igual um escritório de contabilidade, que fica anotando, João da Silva nasceu hoje. Agora é meu filho, de hoje em diante, hein? De hoje em diante é meu filho. Aí o anjo fala assim, e o que ele era antes? Aí aparece alguém da condenação cristã. Antes ele era criatura. Aí Deus fala, para de falar besteira, rapaz, não aprendeu ainda? Você não entende nada da minha palavra mesmo, hein? Filho é porque sempre foi filho e sempre será filho. Tem alguma coisa que possa fazer para ser filho? Não. E para deixar de ser filho? Também não. Então os batistas estão errados mesmo, né? De falar que só é filho quem aceitar. Porque você já nasce filho. Assim como você, quem entender aplaude, assim como você nasce filho do seu pai, você já nasce filho de Deus. E isso é imutável, irmão. O homem não é brincadeira, o homem, né? Como é que o cara, só é se você, aí eu vou assinar seu nome aqui, vou pegar seu RG, vou pegar seu CPF, vou pôr a sua digital aqui, agora sim você é um filho de Deus. O homem é assim, o ser humano é assim.
Por isso que eu fiz essa música. Ó. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Eu li na Bíblia. E há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade, João 1,13, de Deus, que em Cristo, segundo Coríntios 5,18, me reconciliou. Eu vou cantando lembrando do apostolado. Está escrito, eu canto. E vamos terminar aqui, ó. Vamos terminar com Efésios, com Romanos 8. Pronto, não vai dar tempo. Tem só mais 5 minutos. Abre em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Quem já achou? Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Só vou ler. Se estiver escrito, eu creio, claro, porque eu sou crente. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo, Hebreus 12, 9, pelo Pai dos Espíritos. Ah, não, aqui ele falou Espírito de Deus, né? E Deus é o quê? Não dá na mesma, abençoado? Dá ou não dá na mesma? Hebreus 12, 9, Pai dos Espíritos. Hebreus 12, 9. Romanos 8, 14, Espírito de Deus. Então, Pai dos Espíritos, os Espíritos são, Romanos 8, 14, filhos de Deus. Não é a mesma coisa? Não é interessante isso aí? Hebreus 12, 9, Pai dos Espíritos. Romanos 8, 14, filhos de Deus. Olha lá, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são o quê? Hebreus 12, 9, são o quê? Espíritos. Hebreus 2, 14, visto que os filhos. Então, os filhos são espíritos. Os espíritos são filhos. Ou só eu que entendo isso, hein? Ou só eu que entendo isso, hein? Será que o povo está tão cego que não consegue enxergar? Hebreus 12, 9, Deus é Pai dos Espíritos. Se Ele é Pai, os Espíritos são filhos. Então, Romanos 8, 14. Todos que são guiados pelo Pai dos Espíritos. Não, aqui ele falou Espírito de Deus. São o quê? São Espíritos? Não, aqui ele falou filhos de Deus. Não é a mesma coisa. É tão claro. É tão lindo. Brisa leve, tão suave. Eu fico, sabe? Não, já passou 30 anos, é tão claro, é tão nítido. Por que os evangélicos não enxergam, hein? Se a Bíblia é a mesma? Você não conhece aí um irmão, um familiar, um parente que é batista, que é presbiteriano, que é da quadrangular, que é da universal, que é da condenação, que é da penteca? Você não conhece? Por que eles não enxergam se a Bíblia é a mesma? E Efésios 4, 4, há um só Espírito. Se o Espírito é o mesmo e a Bíblia é a mesma, por que eles não enxergam? Eu sei por que eles não enxergam. Porque Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Eu faço parte desse povo. Deus tem um povo. A revelação que me foi dada é essa. Deus tem um povo no meio do povo. Ou seja, no meio do povo, Deus tem um povo que é chamado de escolhidos, de eleitos, predestinados. Agora ficou claro, hein? Pensa aí no povo de Deus na face da terra. Junta todas as igrejas, junta todas. Não vai dar um povo? Deus tem um povo no meio desse povo, que é chamado de escolhidos. Aos que dantes conheceu, a estes também chamou. E aos que chamou, vê que não é todos, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também predestinou. Vê que não é todos do povo. E aos que predestinou, a estes também glorificou. Você acha que não é bem assim? Que direi, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós quem? Pelo que Ele predestinou, pelos que Ele escolheu. Você pode achar ruim, você pode fazer cara feia. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Se Ele nos escolheu, nos predestinou. Quem é que vai mudar isso aí? Quem vai mudar isso aí, meu irmão? Quem vai mudar? Vamos terminar. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Alô, um sobrinho pode ser adotado? Não. Um primo pode ser adotado? Não. Um cunhado pode ser adotado? Não. Só quem pode ser adotado? Um filho. Você sabia disso? Se você adotar alguém, esse alguém vai ser o quê? O seu tio de agora em diante. Se você adotou, ele vai ser o quê? O seu primo. Se você adotou alguém, ele vai ser o quê? O seu cunhado. Se você adotou, ele vai ser o quê? O seu filho. Adotou. Deus nos adotou em Cristo. Ninguém aceitou Jesus. Imagina em um orfanato. Um homem adulto responsável vai lá e adota uma criança. Ele adotou a criança. É ele que escolhe a criança. Na posição de Deus, é ele que escolhe. Ele escolheu aquela criança, e aquela criança de agora em diante vai ser o seu filho, adotado legalmente. Assim aconteceu conosco, os gentios. No Espírito, já éramos filhos. Jó 38:7. Na carne, somos gentios. Mas ele veio para os judeus. Então nós tivemos que ser adotados. Ou só eu que entendo essas coisas? Parece que o mundo inteiro não lê a Bíblia. Romanos 8,15 para terminar. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, tio? Abba, cunhado? Ué, se ele me adotou, Abba o quê? Meu pai. E se é meu pai, eu sou o quê? Filho. Não porque eu aceitei, porque ele me adotou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso o quê? Hebreus 2,9. Ele é o pai dos... Se ele é o pai dos Espíritos, então o mesmo Espírito testifica com o nosso. Claro, porque ele é o pai dos... Está claro ou não está claro? Que a ligação de Deus conosco é no Espírito. E a nossa ligação com ele é no... Claro, porque é o Espírito que é filho. Está claro ou não está claro? Estou terminando. Romanos 8,16. Está claro aí que não existe aceitar Jesus para ser filho de Deus? Dá um sinal se está claro. Não existe aceitar Jesus. Quem inventou isso aí foi o homem que inventou. Por quê? Para quê? Para amarrar a pessoa na sua religião. Ó, você é daqui, hein? Não vai lá não que você é daqui. Como não vai lá? Eles falam isso aí. Porra, não ouve ele não. Não vai lá não. Como não vai lá? Eu sou livre. Olha aqui, ó. Romanos 8,15, ó. Romanos 8,15. Pois não recebeste o espírito de escravidão. Não recebeste o espírito de escravidão. Para outra vez, porque na lei era escravo. Agora na graça continua escravo. Não vai lá não. Eles falam. Não vai lá não. Não faz isso não. Não come isso não. Não bebe isso não. Não veste isso não. Não corta assim não. Não passa isso não. Eles falam. Religião humana. Eu estou te mostrando a palavra de Deus. Romanos 8,16 para terminar. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. 17. E se somos filhos... E se somos quer dizer que somos, né? Paulo era tremendo, né? Porque no 16 ele disse que somos. No 16 ele disse, somos filhos. 17. E se somos, quer dizer que somos, né? Então quer dizer que nós somos. Nós o quê? Nós somos. Ou seremos ainda? Se... Seremos se nós somos. Está claro ou não está claro? Por isso, pela graça, sois. Você não vai ser. Por que você não vai ser? Porque você já é. Se você já é salvo, é porque você já é filho. E se você já é filho, você já é salvo. Onde é que entra aceitar Jesus para ser? Se você já é. 17. E se somos,
Ah, então quer dizer que somos. Em Paulo, quer dizer que somos. Ele fala, ora, se somos, Romanos 8,17, se somos filhos, logo somos também. O que eu sou também, Paulo? Não estou nem sabendo. Ô Marcos, pensa comigo. Você não tem um pai? Tenho. Se você é filho, você é o que do seu pai? Herdeiro. Então ele falou, 17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Porque ele é o meu pai. Se ele é o meu pai, eu sou filho, eu sou o que de Deus? Herdeiro. Está claro ou não está claro? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Senhor, eu te agradeço por essa noite de revelações e dou glória a Deus pelos que tiveram ouvidos para ouvir as revelações da Tua palavra, que só o Espírito Santo pode dar. Eu dou glória a Deus pelo Espírito Santo que habita em mim, que me dá espírito de sabedoria e de revelação para ministrar a palavra na unção do Espírito Santo, com demonstração do Espírito de poder. Para a Tua glória, assim seja a graça com todos os que foram chamados e escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma salva de palmas e até domingo pela fé. Graças a Deus.